Vou começar hoje com uma observação do meu trabalho. Existe um tipo de queixa que ele aparece com frequência e que é difícil de nomear mesmo para quem a sente. A pessoa está bem em muitos aspectos: tem trabalho, tem relações, tem saúde, não tem uma crise óbvia, não houve uma perda recente que explique o que ela está sentindo, mas tem um peso, uma espécie de véu entre ela e a alegria. Uma sensação de que algo ficou para trás e que ela não consegue ir embora dali completamente. Às vezes a pessoa me diz: não tem motivo para estar assim. E é exatamente nesse ponto que o ensinamento de Evagrio Pontico, de séculos atrás, se torna iluminador. Evagrio chamava o quarto dos 8 logismoi de lipe, que significa tristeza, pesar. E a descrição que faz não é sobre tristeza como reação a uma perda concreta. É sobre um tipo específico de tristeza que nasce dentro. A lipe é o apego a desejos que não foram cumpridos. Às vezes são desejos tão enterrados que a pessoa nem sabe mais que os tem. A vida que você imaginou aos 20 anos, o casamento que esperava ser diferente, a carreira que tomou um rumo que você não escolheu, a versão de si mesmo que esperava ser a essa altura da vida, o filho que não veio, o perdão que não aconteceu, o reconhecimento que nunca chegou. Todos esses são desejos que, quando não elaborados, quando foram engolidos e não processados, ficam aí presos na alma, como um lamento não dito. E essa prisão produz exatamente esse peso difuso que a pessoa sente, mas não consegue nomear. E aqui está a distinção fundamental que Evagrio faz entre luto saudável e lipe. O luto saudável é uma resposta a uma perda real e concreta. Esse luto precisa ser vivido, tem o seu tempo, tem as suas fases. Já a lipe, a tristeza, é diferente. Não é sobre o que realmente aconteceu, é sobre o que não aconteceu e o apego persistente a esse não acontecido. É uma tristeza que vive num mundo paralelo, o mundo de como as coisas poderiam ter sido. E esse mundo não existe, nunca existiu. Viver nele é viver num passado que nunca foi presente. Vou compartilhar algo que eu já ouvi nesse meu trabalho, né? Obviamente, totalmente anonimizado aqui. Uma pessoa vivia com uma tristeza persistente e ela descrevia como sem motivo. Já tinha ido a psicólogos, frequentava psiquiatra, então veio a mim, com o meu trabalho de espiritualidade. Ela tinha uma vida que ela mesma reconhecia como boa em muitos aspectos, só que tinha um peso constante. E ao longo do tempo foi emergindo uma narrativa que nunca tinha articulado. Havia feito anos antes uma escolha que fechou outras possibilidades. E não era uma má escolha, era simplesmente uma escolha. E escolha implica renúncia. Não dá para escolher todos os caminhos. O que nunca tinha feito era lamentar o que foi renunciado. Ela tinha seguido em frente com determinação, convencida de que não adianta ficar pensando no que poderia ter sido. E essa determinação tinha enterrado algo que precisava ser chorado. E quando finalmente chorou, não a vida que tinha, mas a que não teve, algo mudou. Não da noite para o dia, mas o véu foi ficando mais transparente. A tradição dos padres do deserto tem um conceito que parece até meio paradoxal, né? Mas ele é profundamente libertador. Eles chamavam esse conceito no termo grego de pentos. Pentos é traduzido como compunção, é uma lamentação. E os padres não o consideravam um obstáculo à vida espiritual, consideravam uma das experiências mais preciosas que se poderia ter. João Clímaco, que escreveu A Escada do Paraíso no século VI, dizia que chora, não há oração mais pura do que a que nasce das lágrimas. O pentos é a capacidade de sentir o peso do que foi, do que se perdeu, do que ficou aquém, do que doeu, sem ser destruído por esse peso. É chorar o que precisa ser chorado, dar ao que foi perdido o lugar que merecia na vida anterior. A diferença entre pentos e lipe é de movimento. O pentos é um movimento, entra, processa, movimenta, liberta espaço e libera espaço.
como a chuva que cai e depois passa e deixa o ar mais limpo. A lipe é um estado, uma fixação que não se move, tipo água parada, né? que ela fica ali estagnada, criando bicho. Os salmos são um testemunho extraordinário de que a tradição bíblica não tem medo do lamento. Por que estás tão triste, ó minha alma? Já dizia o Salmo 42. Das profundezas clamo a ti, Senhor, Salmo 130. E esses textos, eles não são expressões de ausência de fé, são expressões de fé, que não foge da profundidade. A tradição tem uma longa herança de lamentação, que a religiosidade superficial frequentemente suprime, e suprime com dano grave, viu, ao processo interior das pessoas. A virtude oposta à tristeza, para Evagrio, é a autarqueia, que é o contentamento interior. Paulo escrevia da prisão. Aprendi a estar satisfeito em qualquer condição. A palavra traduzida como satisfeito é autarques, a mesma raiz. E Paulo diz que aprendeu através de privação, através de abundância, através de todas as variações que a vida impôs. Então vamos traçar um caminho prático, em 3 movimentos. O primeiro, como sempre, é nomear. O que eu queria e não tive? O que eu esperava que acontecesse e não aconteceu? O segundo é lamentar, não suprimir, não racionalizar, não colocar em perspectiva antes de sentir. Primeiro sentir, dar o que foi perdido o peso que merecia. O terceiro é solta, e isso não acontece pela força de vontade, acontece quando o luto foi honesto, né, para se completar. E só assim, libertos daquele peso, é que haverá espaço para o que existe de verdade. Uma pergunta, então, para levar conosco nesse dia. O que em você ainda não foi lamentado de verdade? Bom, meus caros, se isso tocou em algo, me conta aí nos comentários.